Por que que os estudiosos da Bíblia, do Antigo Testamento em particular, chegam à conclusão de que foram várias tradições, de que foram várias mãos? Porque você encontra no texto cortes, tropeços na narração, ou seja, quebras na narração. Ou seja, o autor ele vai falando de uma coisa aqui e aí daqui a pouco muda o assunto radicalmente. Então o que que os teólogos bíblicos entendem? Que ali houve uma inserção de um texto que não estava ali originalmente. Ele foi inserido ali depois. Você tem traduções duplicadas, como em Gênesis, por exemplo. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas Gênesis 1 e 2 são duas narrativas da criação que foram colocadas ali juntas, né? Mas elas são diferentes. Há diferenças entre um e outro ali. Isso acontece também em Números, acontece em outros livros do Antigo Testamento. Tradições diversas e até opostas, né? Você tem isso também nos livros do Antigo Testamento. Anacronismos, né? Diferenças de vocabulário, diferenças de estilo. E vai embora, são muitas evidências. Ó, a menção da morte de Moisés em Deuteronômio 34, que mostra que alguém foi que adicionou. Aí tem uma galera que força a barra, né? Tem uma galera que vai dizer, não, mas Deus revelou para Moisés a morte dele, ele foi lá e escreveu. Mas aí é forçar demais, né, pessoal? Então, a gente também não precisa caminhar na interpretação da Bíblia, pessoal, a gente não precisa caminhar por uma via de irracionalidade, né, gente? Isso é uma coisa irracional, é você jogar pesado demais, né? O uso de fórmulas que sugerem um período após o tempo de Moisés, olha que interessante. Deuteronômio 34:6 vai usar lá dizendo assim, até este dia. Ou seja, há uma época em que o redator está escrevendo, mas que Moisés já havia morrido. Só que o redator coloca, né, até este dia. Olha que interessante também, quando os cananeus e os fariseus habitavam esta terra. Ele está falando de algo que já passou, ou seja, mostra que uma é a época do redator, outra época é a época do evento que está sendo narrado. O Paul Ricoeur, que é um filósofo francês, pessoal, ele chama a nossa atenção para algo muito importante. Em toda narrativa tem um narrador. E a gente nem sempre separa isso. A gente mistura tudo ali na leitura do texto, né? Então, ou seja, o narrador está falando de um tempo que já passou. Né? Ele está dizendo, olha, quando os fariseus e os cananeus habitavam esta terra, ou seja, a terra de onde ele está escrevendo. Mas ele está falando de algo que já aconteceu. Né? Olha que interessante, né? Mais adiante, a presença de anacronismos no texto bíblico, como por exemplo a menção da terra a leste do Jordão como o outro lado em Gênesis 50:10, indicando assim o ponto de vista de um habitante da Palestina, local onde Moisés nunca entrou. Então como que poderia ser Moisés que registrou isso, né? Se Moisés nunca foi lá? Entendeu? Então assim, é um detalhe bem interessante que mostra justamente que é o narrador que está colocando ali o ponto de vista dele, né? Diferenças de nomes, vocabulários, estilo, e vai embora, né? Alternância no uso dos nomes divinos, Yahvé ou Elohim, os relatos duplicados que nós já mencionamos, né? A presença de glosas, que são aquelas notas explicativas que estão lá no texto bíblico. Não é a nota de rodapé das Bíblias de estudo, não, hein, gente? Aqui é no texto bíblico mesmo, tá? E aqui eu coloco algumas perguntas importantes que têm sido levantadas aí, justamente no sentido de entender como que se deu esse agrupamento de textos, né? E algumas perguntas aí que a gente levanta. Esse agrupamento se deu a partir da reunião de documentos ou fragmentos menores? Essas são questões que são debatidas até hoje, né? Houve uma narrativa básica que foi depois suplementada, ou seja, hipótese suplementar, essa me parece que está bem descartada, né? Mas há ainda quem a defenda. E por aí vai.